Assassinato, aparições, intrusões. Quando a morte de um colega de trabalho e a contínua aparição de um fantasma começam a afetar sua vida, Valéria vê-se obrigada a acertar as contas com seu próprio passado e aceitar que o balé é mais do que uma paixão e um refúgio, mas revela sua própria natureza de bruxa. Em O Sopro da Brenha, a escrita langorosa e profundamente poética de Sarah Chimorantz imerge o leitor em uma trama sinistra de mortes, perfídias e sortilégios, mas também de muito amor e de redenção feminina. Feliz Dia das Bruxas a todos vocês! E nesse dia especial, eu decidi falar de um nacional contemporâneo chamado O Sopro da Brenha, que é um livro de minha autoria, é meu lançamento mais recente, meu primeiro thriller, em que eu falo justamente sobre bruxas. Essa sinopse que eu acabei de ler está na contracapa do livro O Sopro da Brenha, que foi publicado pela editora Viseu. A sinopse também foi elaborada pela editora Viseu. É o primeiro livro que eu publico por editora e eu estou muito feliz com o resultado. Essa obra é muito importante para mim. Eu acho que foi o livro em que eu mais mergulhei, foi o livro em que realmente eu estava passando por uma batalha, e escrevê-lo foi ao mesmo tempo uma luta e um refúgio, e todo esse conjunto de coisas que eu estava vivendo na época fez com que eu me aproximasse mais das bruxas, da história das bruxas, com que eu lesse mais sobre as bruxas e escrevesse sobre Valéria e sua jornada. É o meu primeiro thriller. Eu nunca tinha escrito nada desse gênero, é a primeira vez. Estou bem ansiosa de como vai ser a recepção do público e também estou achando muito divertido falar dele nesse dia 31 de outubro, que é uma data bem especial para falar dele, né, justamente em que pela primeira vez eu abordo as bruxarias na minha escrita. O livro está disponível no site da editora Viseu, ele também está disponível na Amazon, tanto em e-book quanto em capa comum, e está disponível em outras lojas também, se não me engano na Americanas, Submarino, não lembro de todas, mas é só vocês irem no site da editora Viseu que vocês vão ver em todas as lojas em que ele está disponível para aquisição. E qual é a diferença entre comprar na editora e comprar na Amazon? Tem alguma diferença? Bem, eu imagino que tenha diferença do preço. Compre pelo site mais confortável, que seja mais confiável para vocês, mas devo frisar aqui que também é muito importante que, se vocês puderem, comprem pelo site da editora Viseu, porque se eu conseguir atingir uma determinada meta de vendas, eu consigo a tradução do meu livro para o inglês e o espanhol. E eu nunca tive nenhum livro traduzido. Isso ainda é um sonho um pouco distante pra mim, e seria muito legal se eu conseguisse algo assim. Eu acho que sonhar não custa nada. Eu não quero falar muito sobre o livro, porque eu sinto receio em acabar dando alguns spoilers, e eu quero que vocês realmente mergulhem na história, assim como eu mergulhei para escrevê-la. Pesquisei muito antes de colocá-la no papel, li um livro de 2 antropólogos, que é a História da Bruxaria, tive referência no livro de Paulo Coelho, A Bruxa de Porto Belo, tive referência no livro do meu amigo Flávio Dias, que escreveu As Bruxas do Lago Lemán. Outro livro que eu tive referência também foi Hats. Então, claro que eu estudei sobre a história da bruxaria, mas eu misturei com elementos fictícios também. Então, quando eu li o livro da história da bruxaria, da sua origem e dos primeiros registros e todos esses fatores, eu complementei no livro, mas também misturei com ficção. Então, é um livro que pondera bastante entre ficção, relatos históricos, sobrenatural, magia e todos esses elementos que são típicos dos livros de bruxas e dos outros livros de terror. As bruxas sempre me encantaram porque, para mim, representavam mulheres livres, mulheres que não são podadas por tempos, por doutrinas, mulheres que se permitem ser, se permitem viver e que não se importam com o julgamento da sociedade, das pessoas. E eu acho que por isso elas eram e ainda são hoje tão massacradas e muito julgadas por essa sociedade. Para mim, elas
se transformaram num emblema de revolução e de resistência. E eu exploro isso no meu livro. E algumas pessoas me perguntaram em que época se passa o Sopro da Brenha, se é na época da Inquisição ou é nos tempos atuais, mas é uma mistura. A história, a princípio, se passa nos tempos atuais, algumas influências no passado, na origem e na Inquisição. Então eu fiz essa mescla, né? Porque eu acredito que essas misturas deixam tudo mais empolgante. Esse é o primeiro livro em que tem a nota da autora, em que eu conto como é que foi para escrever o livro, em que contexto eu me situava. O livro foi escrito durante a pandemia e eu acho importante ler um pouquinho desse trecho que está na nota da autora para vocês terem uma ideia de como é que foi a elaboração dele. Na nota da autora, logo no primeiro parágrafo, eu digo o seguinte: este livro foi escrito durante a peste de 2020, embora não tenha relação com a época em que se passa a história. A pandemia do coronavírus ocasionou tempos de confinamento em que a socialização teve de ser ressignificada. O isolamento dentro de casa, e principalmente dentro do meu corpo e da minha mente, quase levou o Sopro da Brenha incompleto para a gaveta. Embora a obra tenha sido iniciada em 2019 e interrompida por motivos de força maior, a busca por uma carteira assinada, a narrativa prosseguiu no ano seguinte após assistir a uma série na Netflix. Então, um livro que a princípio seria uma simples história romântica virou meu primeiro thriller. Esse é só um parágrafo que está na nota do autor. Se você ficou curioso, compre, leia o livro, pesquise sobre a obra. E muitos também devem estar se perguntando: mas que série foi essa em que você se inspirou? É uma série que lançou no Netflix, que é Marianne, e que me inspirou e me deu aquele impulso que eu precisava para escrever essa história. Esse livro foi dedicado em memória da minha avó, Vilma Toni Lash Schmorantz. Na época, faleceu. Foi bastante difícil para mim enfrentar e lidar com o luto. Então, até nesse livro tem algumas referências sobre a perda, sobre o processo de luto. Teve alguns elementos que eu estava sentindo na época, porque foi realmente bastante difícil para mim. Também perdi outra pessoa muito querida. A nossa família também perdeu conhecidos, amigos da família pela Covid. Foi um período muito tenso e toda essa história, Valéria, protagonista, quanto os outros personagens, eles foram meus amigos nesse caos todo. Então, vê-los na minha imaginação, vê-los tomar forma, vê-los com vida e seguindo uma jornada, seguindo a história, tomando rumo, às vezes coisas que eu nem imaginava, parece que a história ia se desenvolvendo e escrevendo sozinha, com um final que eu nem tinha imaginado que seria aquele. Toda essa experiência que eu tô contando aqui para vocês foi ardente, mas também um final muito gratificante. O livro também fala muito sobre dança, e os elementos da dança e das bruxas estão muito conectados. Na época eu também estava, agora parei um pouco, mas na época eu também estava dançando. Eu faço jazz contemporâneo. Mesmo na pandemia eu estava treinando em casa e a dança foi algo revelador para mim. A dança me ensinou mais sobre o meu corpo, sobre até o respeito com o meu corpo, me mostrou também um outro lado do mundo e até da espiritualidade. A dança me ensinou a meditar, e eu coloquei também muitos desses fatores no livro do encantamento pela dança. Valéria, a protagonista, assim como eu, tem um encantamento enorme pela dança e vê na dança um alívio, um refúgio de tudo que tá acontecendo na vida dela, que também tá sendo tudo caótico. E o livro está cheio de mistérios, suspenses, viagens, feitiços, tudo o que vocês, leitores de suspense, thriller, terror, gostam. Até o momento, os livros que eu publiquei, O Mundo por Francine B, Espelho, Céu de Gris, tiveram retornos muito positivos, que eu fiquei muito feliz, muito encantada. Fiz grandes amizades, conheci leitores, conheci escritores de vários lugares do mundo. Eu espero de coração que vocês gostem do Sopro da Brenha e particularmente o meu terror, em especial o meu thriller, porque cada autor tem o seu jeitinho, tem o seu estilo de terror, tem a sua forma.
e tudo isso deu asas a essa minha verve criativa. Dessa vez, a história não se passa no Brasil, a história é ambientada em Portugal, em cidades totalmente fictícias. Eu quis simplesmente inventar cidades e inventar a história das cidades, porque eu realmente quis dar asas à minha imaginação, quis criar elementos, quis entrar no universo fantástico. A bruxa que habita em mim está saudando agora a bruxa que habita em ti. Se você gostou do vídeo e quer ver outros conteúdos por aqui, dicas de escrita, resenhas de nacionais, outras curiosidades sobre os livros que eu escrevi, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificações se você quiser e deixe o seu like, porque o seu like me ajuda muito. E eu espero que vocês tenham um excelente Dia das Bruxas, que vocês leiam O Sopro da Brenha, olhem a obra com muito carinho. E eu espero que toda aquela energia de força e superação que eu tive esteja impregnado naquelas páginas e passe adiante a vocês. Dancem hoje, gente, isso, dancem! Bruxas adoram dançar. Muito obrigada a todos que estão me acompanhando no canal. Obrigada por todo o carinho e apoio de vocês. Tudo isso significa muito pra mim. Eu espero que a gente ainda possa crescer bastante nessa plataforma. Feliz Dia das Bruxas!